Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos de novo, para a nossa reflexão do nosso programa Fé e Vida. E hoje, com muita alegria, nós vamos fazer a reflexão sobre a solenidade de Pentecostes. E como sempre, início das nossas reflexões, iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Saudemos também a nossa Mãe querida, a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como sempre, nós anunciamos alguns assuntos relevantes da nossa comunidade, da nossa regional. Em primeiro lugar, quero saudar a nossa querida diocese, que nós celebramos o aniversário de sua fundação, e que todas as paróquias neste ano possam comemorar nesse fogo, nesse ardor, desse envio desse Espírito Santo, que possa derramar sobre todo o clero, sobre toda a população, sobre o nosso bispo, os nossos padres, diáconos, nossos missionários, para que possamos, com a graça do Espírito Santo, levar e anunciar esta boa nova a todas as pessoas, como sempre nós ouvimos nesse grande pedaço de chão. Também comunicamos que a Semana Missionária na comunidade São João Batista, na Cidade Nova, nos dias de 9 a 16 de julho, em preparação para a novena da festa do padroeiro São João Batista. Dia 15 de junho, encontro de formação para os proclamadores da palavra na comunidade São Miguel, no Venezão, de 15 às 17 horas. Venha e participe, se entre nesta igreja, entre nesta roda. A comunidade Divino, no Planalto, neste domingo, estará em festa, quando celebrará a festa do seu padroeiro, o Divino Espírito Santo, neste Pentecoste, nesse ardor. Também, nesse dia, teremos a procissão das luzes e a Santa Missa a partir das 18 horas. A temática, da nossa reflexão de hoje, nós colocamos assim: nós, comunidade, recebemos o mesmo Espírito que animou a Jesus Cristo em sua missão. Portanto, somos continuadores de sua obra. É tão bonito quando nós ouvimos, cantado. Infelizmente, não posso cantar, mas nós vamos fazer a recitação desta sequência de Pentecostes. É linda. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e na aflição, vinde encher de gozo os nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento, descanso na luta e na paz, encanto. No calor sois brisa, conforto no pranto, luz de santidade, no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis.
Sem a vossa força e a favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os eternos e a todos salvai. Abrandai durezas dos caminhantes, animais os tristes, guiais os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma, do que em vós confia, virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. É tão bom quando nós ouvimos, essa mensagem, essa inspiração desse Espírito Santo que nos renova, que nos motiva. Então hoje, neste dia, nessa nossa reflexão, nós veremos que a celebração de Pentecostes é uma celebração dos 50 dias após a Páscoa, encerrando assim o tempo pascal. E nisto nós entramos na vida pública de Jesus. E aí nós perceberemos o que é o nosso trabalho, a nossa missão, nosso legado, continuarmos a evangelizar, guiado por esse Espírito Santo que nós celebramos hoje nesta solenidade, a anunciar a conversão e o perdão dos pecadores. Nesta solenidade, o Espírito Santo, dom de Deus aos crentes, aqueles que abrem, se deixam ser movidos em seu coração por a sua inspiração. O Espírito Santo que dá vida, dá sentido, esse Espírito que renova, Espírito que transforma e constrói a comum união. Aí nós percebemos que é neste Deus, é neste Espírito, na diversidade, na pluralidade, entre todos os povos e todas as nações, fazendo esta unidade, este corpo, congregando o corpo místico de Jesus, fazendo assim nascer um novo homem, um homem novo. E assim presenciamos que isso acontece quando, na comunidade reunida em torno de Cristo, que é o centro, que é a pedra angular, este Cristo ressuscitado, veremos que este Espírito Santo nos impele a romper medos, a nos desinstalar, a entrarmos em missão e anunciar esta boa nova, que é a remissão de todos os pecados e dos pecadores, convertendo assim, rasgando os nossos corações ao Senhor, adquirindo, deixando-se mover pelos sentimentos, os pensamentos de Jesus, praticando os ensinamentos de Cristo. E isto é graça, e esta graça é para todos os homens. Como nós veremos no Evangelho que este Espírito Santo congrega a todos na sua divergência, colocando tudo em comum, formando um único corpo. Por isto que São Paulo nos exorta e nos explica que o dom, a nossa história, a nossa dádiva que nós recebemos, ela tem que deve ser colocada a serviço de toda a comunidade, edificando esta comunidade. Deste modo, é enriquecida esta comunidade para não ser usado estes dons. Ele não pode ser usado em benefícios próprios. Tem que ser para a edificação de toda a comunidade, de todo cristão. Por isso que no Evangelho de hoje nós vamos perceber as duas formas, as duas maneiras de manifestação. No Evangelho de São João, esse Pentecostes acontece logo na ressurreição. E São Paulo, quando ele nos escreve, vem nos mostrar no Atos dos Apóstolos, nesses 50 dias. Mas essa manifestação, como aconteceu com os apóstolos, acontece conosco hoje, acontece com todos aqueles que são batizados e abriram o seu coração para Deus. Então agora nós vamos ao nosso Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medos do judeu, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco.
Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão lhes perdoados. A quem não perdoardes, eles não serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho, nessa reflexão de hoje, como nós podemos observar São João, ele já busca no contexto, porque nesse dia, para no Evangelho de São João, é o mesmo dia em que Maria Madalena, ela foi, ao templo para embalsamar Jesus Cristo. E quando ela chega, ela não percebe, não vê o corpo. Confunde até o jardineiro, Jesus como se fosse um jardineiro, mas já era Jesus o ressuscitado. Então, quer dizer, neste modo, foi de manhã cedo, aí nesta reunião, esses discípulos com medo, já dos judeus, porque Jesus tinha sido morto, eles também ainda não tinham compreendido, não tinham recebido esta graça desse Espírito Santo por completo, esse envio. Eles estavam com medo. Primeiro fato interessante, esta comunidade reunida, Jesus se apresenta com toda aquela sala fechada naquele cenáculo. Jesus se apresenta, mostra-lhes o lado e mostra-lhes também a mão, mostrando assim esse vínculo que era o próprio Cristo, que poderiam ter certeza que ele era o próprio Jesus, mostrando que o vínculo do amor, da doação, a marca, mesmo no corpo glorioso, mostrando estas chagas, esta prova do seu amor. E mais uma vez, esse mesmo Jesus, chagado, nesse corpo glorioso, se faz presente junto àquelas pessoas. Aqui nós presenciamos esse encontro que nós tantos falamos, nós temos que encontrar com o Senhor. E assim, este grupo de pessoas reunidas, esses discípulos, Jesus se faz, quer dizer, nesta união, este grupo unido, Jesus se faz presente, Jesus se torna o centro. Então nós percebemos o quê? Que esse Espírito que congrega, que junta, Jesus continua aquela pedra angular. É nele que é edificado esta igreja que peregrina, é ele que é o cabeça, é ele que continua a nos conduzir. Então aí nós podemos pegar esse mesmo sentido. E ao mesmo tempo fechado à noite, como São João quer nos dizer, naquela insegurança, naquele medo, naquela incerteza, Jesus se faz presente. E quando ele se faz presente por duas vezes, nós percebemos neste Evangelho, ele diz: a paz esteja com vocês. A paz de Cristo é a nossa segurança, é a nossa certeza, é a nossa verdade, é o nosso direcionamento. E esta paz, por esse Espírito, ele nos instala, ele nos instiga a sairmos da nossa comunidade, a sairmos da nossa comodidade, para entrarmos no dinamismo que esse mesmo Espírito que ele vem nos unir, nos formar, nos fazer, nos enviar e nos mostrar os caminhos em que nós deveremos caminhar. E logo em seguida, o que ele faz? Sopra, este sopro. Aí nós lembramos, lá no início, nas Escrituras, Gênesis, se não me engano, 2 ou 11, aonde que vem nos mostrar Jesus, Deus, quando sopra no homem de barro, dando a este homem vida, dando a este homem espírito. É esse espírito que Jesus concede, é esse espírito que ele sopra, que dá vida, o pneuma, que dá o dínamo, que nos dá a força.
E assim nasce este homem novo, este homem regenerado. E essa regeneração é fruto de quê? Da morte, das chagas, da remissão dos nossos pecados, da prova da entrega de Jesus por cada um de nós. Então, por isto que nós hoje, neste dia, nós comemoramos com grande alegria. E aí nós percebemos o quê? Que esta paz, a alegria de Jesus, é esta segurança, é Ele que nos fortifica, é Ele que nos mostra. Então, por isto que Cristo, pelo nosso batismo nós somos agraciados. E aí o que Ele faz? Nos envia, nos impele, nos mostra. Que Ele nos diz, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês neste sopro, dando esta vida. Aí Ele nos mostra que nós somos continuadores da sua obra. Nós somos aqueles que, com o mesmo Espírito que nós entraremos a partir de domingo, na vida pública, no nosso missionariado. Nós somos o que? Por esse mesmo Espírito, levar essa alegria, levar essa boa nova. E o que vem a ser essa boa nova, esta alegria? É que nós, por Cristo, se nós fizermos aquilo que Ele nos pede, nós seremos o que? Que Ele já conseguiu por nós, a remissão dos nossos pecados. Ele abriu as portas do céu e através dele nós entraremos e cearemos juntamente com o nosso Pai. Por isto que na segunda leitura, na primeira leitura de hoje, quando nós lemos no Atos dos Apóstolos, de 2, de 1 a 11, ele nos diz, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontraram. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua língua própria. Cheios de espantos e de admiração, diziam, estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos a nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, de Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses, árabes, todos nós o escutamos a anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Então, nessa primeira leitura, o interessante é que nós temos que prestar atenção que quando São Paulo escreve este fato, este relato, já se passaram 30, 40 anos após a morte de Cristo. Então nós temos que entender que este relato não é uma crônica, não é um fato, não é uma história. É um escrito teológico, onde vem nos mostrar a manifestação de Deus, a teofania de Deus. E aqui a gente pode perceber que, como nós sabemos, que o Pentecostes é uma festa que era uma festa agrícola, onde comemorava-se as primeiras colheitas. Depois, no século IV, século V, com a reforma da litúrgica de Esdras e Neemias,
já se apropriou um pouco que, já trazendo um pouco mais para a religião, mostrando a Páscoa, depois o envio, onde Moisés, no alto da montanha, ele recebe as tábuas da lei. E São Paulo, o que é que ele nos mostra? Ele pega tudo isso lá do Antigo Testamento e atualiza, mostrando porque lá também era teofania, era a manifestação de Deus. E nisto, o que é que ele não vem nos mostrar? A primeira coisa, que este mesmo Espírito que congrega, que une, que forma uma comunidade, ele busca a mesma coisa que aconteceu lá no início, na Torre de Babel, quando juntaram aquela quantidade de homens, de línguas diferentes, de pensamentos diferentes. Esses homens se uniram, mas tinham no coração uma grande pretensão: querer chegar ao céu com as suas próprias forças, querer achar que pela autossuficiência o homem por si só se bastava. E nisto a língua, aquilo que nos faz aproximar, aquilo que nos faz entendermos como pessoas, aquilo que nos une, esta língua ela veio de forma diferenciada. Nisto nós concluímos o quê? Qual foi o acontecimento? Uma desunião por completo, um verdadeiro caos. E nisto São Paulo busca, nesta mesma passagem, a antítese, o contrário, o oposto daquilo que aconteceu. E ali vem mostrar para nós que esse Jesus, este mesmo Espírito, ele vem e nesta cidade, que nós poderíamos dizer uma cidade cosmopolitana, tinha pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as partes conhecidas do mundo. E nesta manifestação do Espírito Santo, nessa falar em línguas, orar em línguas, mostrar a língua do Espírito Santo, a língua do amor, todas as pessoas entendiam. Então, quer dizer, São Paulo vem nos mostrar desse jeito que agora é o próprio Jesus, é Ele que fala. A linguagem que todos nós devemos entender e conhecer, que é a linguagem do amor. E isto vem nos dizer que nós precisamos dessa unidade, e é somente com essa unidade e com o próprio Cristo sendo o nosso centro que nós conseguimos e conseguiremos esta unidade. Por isto que Jesus, nesta continuidade desse Evangelho, que no domingo passado nós refletimos sobre a sua ida para o céu, a sua ascensão. Mas ele nos garantiu que viria o Paráclito, o Defensor, aquele que nos guiaria em nossa missão, na nossa caminhada. E por isto que hoje nós celebramos esta festa. Como na segunda leitura, que nós não vamos ler, porque não vai dar tempo, mas nós podemos perceber que este mesmo corpo, nessa diversidade de dons e carismas, nós temos o quê? Que unir para formar somente este corpo, formar este templo de Cristo. Por isso que São Paulo faz aquela analogia, que os dons que eu tenho, que você tem, seu tio, seu primo, cada um na comunidade, são complementares, eles se unem formando um mesmo corpo, porque é o mesmo Espírito que nos motiva, e esse Espírito Santo, nós recebemos no nosso batismo. Por isso que nós temos que agradecer e louvar a Deus. Pedirmos, para que cada vez mais essa graça, este dom, os dons, para que nós tenhamos e percebamos este contato íntimo, essa intimidade que nós temos com o nosso Deus. Não é um Deus que está distante, é um Deus que está próximo a nos socorrer, a nos guiar a todo instante. Então, por isso, que neste dia de Pentecostes, agradeçamos
a esse Pai bondoso, esse Pai misericordioso, que vem nos mostrar que somente pela unidade. Por isto que no próximo domingo nós veremos e ouviremos que o nosso Deus não é um Deus solitário, é um Deus comunitário. E nós celebraremos a festa da Trindade, mostrando que no nosso trajetório, na nossa caminhada, na nossa missão de enviados, de anunciadores, somente em comunhão, em união. E quem nos une é o Espírito, é o Deus, é o próprio Jesus. Que Deus nos abençoe, nos persevere na nossa caminhada, nos dê força na nossa fé, para que possamos o que? Impelido por esse Espírito, em todos os desafios, em todos os momentos, jamais percamos a nossa esperança, a nossa fé. Que o Pai e o Espírito Santo nos abençoe e nos fortifique a nossa caminhada. Amém.